Fala pessoal, tudo certo, galera? Muito boa tarde. Eu vou postar esse vídeo aqui na parte da tarde, mas agora são exatamente 10 horas e 42 minutos deste sábado, dia 18 de outubro. Estamos nos aproximando aí do final de ano, já passamos a metade do mês de outubro, mais um ano que passa assim, ó, pá, voando demais. Gente, o papo de hoje é o seguinte, eu fiz um vídeo já para vocês aqui no canal, há talvez uns 4 meses, 5 meses atrás, falando sobre a minha história no day trade, a partir de quando eu conheci o mercado financeiro e especificamente falando do mercado de day trade. Hoje, neste vídeo aqui, eu quero compartilhar um pouco com vocês da minha história, a minha história profissional antes de conhecer o mercado. Então, assim, talvez vai ficar um vídeo um pouco longo, talvez alguns aí não vão gostar, né? Um vídeo um pouquinho mais conversado, sem nada específico de mercado e tal, mas eu acho que sempre tem algo aí que talvez eu possa agregar para você que está me assistindo. Gente, eu tinha os meus 13 anos, 12, 13 anos de idade, tá? Os meus pais trabalhavam, no caso, né? A minha mãe ainda atua como... Minha mãe tem salão de beleza, cabeleireiro, faz unhas e tal. Atendia a mulherada lá, então desde criança eu cresci vendo a minha mãe mais com essa veia empreendedora. E o meu pai era funcionário público, agora está aposentado, faceiro já, e já está de boa, desfrutando, né, dos longos anos que ele prestou de trabalho. Então eu sempre tive um dilema, principalmente quando eu fiquei um pouco maior, entre essa questão aí, essa veia mais empreendedora, que vinha do lado da minha mãe, embora uma certa instabilidade financeira sempre, e essa questão mais um pouco diferente, né? Um lado, extremos bem opostos, na verdade, que era a parte do meu pai, que sempre veio com essa questão assim de me ensinando, né, desde novo, que eu deveria estudar, trabalhar sempre muitos anos na mesma empresa, talvez 10, 15, 20 anos, crescer, montar, construir uma carreira dentro de uma mesma empresa, tá? E principalmente no meu pai como funcionário público, né, a gente falava muito em talvez prestar um concurso público e tal. Então, assim, para que vocês entendam, tá? Esse vídeo não é uma crítica a quem trabalha como CLT, nem nada do tipo, tá? Cada um tem as suas expectativas, cada um tem os seus sonhos, cada um tem os seus objetivos de vida. Então, como eu disse antes, lá eu tinha meus 12, 13 anos de idade, eu sempre tive um pouco essa pegada mais de querer fazer alguma coisa diferente, de querer ganhar dinheiro fazendo algo, tá? E a minha mãe, como tinha um salão, eu comecei vendo, na época, se não me engano, vi na internet, não me lembro agora, que nesta época lá, mais de 20 anos atrás, a internet era aquelas internet de escada, né, que fazia um barulhão, a gente só podia acessar depois das 22 ou meia-noite, não me lembro mais, que era caríssimo, né, para acessar durante o dia, que era via telefone e tal. Internet lenta pra caramba, a gente não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Eu não sou um cara velho não, hein, gente, cuidado aí, eu tenho apenas 36 anos de idade. Mas eu me lembro que nessa época, eu comecei a pesquisar e tal, eu queria fazer alguma coisa para que eu pudesse ganhar dinheiro. E eu não me lembro se foi pesquisando ou alguém me falou, não me lembro na época, para que eu fizesse aqueles... Eu não sei se vocês já ouviram falar, antigamente tinha muito isso, agora não se vê muito mais, né? Esses ímãs de geladeira, tá? O pessoal grudava na geladeira, eram uns bichinhos lá, uns bonequinhos e tal. Eu acho que se chamava massa de biscuit que fazia, tá? Eu não sei se é essa a pronúncia correta. Mas eu comecei a fazer aquilo. Então, eu era uma criança, tinha meus 12 anos de idade. Eu comecei a fazer aquilo para vender, né, para que eu pudesse vender para as clientes da minha mãe no salão. Então, eu fazia isso, vendia na época, sei lá, por 2, 3 reais, não me lembro direito. Aquela massa era feita com farinha, um monte de corante lá e tal. Enfim, obviamente aquilo ali não me trouxe dinheiro, né? Mas é só para que vocês entendam que, desde novo, eu sempre quis fazer alguma coisa para que eu pudesse ganhar dinheiro. Aí, um pouco depois disso, talvez uns 13 para 14 anos de idade, ao lado do salão da minha mãe, tinha uma funilaria. Eles vendiam calhas e tal, algerosas. E o rapaz que era dono lá veio conversar comigo, perguntar se eu poderia, né, no contraturno da minha aula, ficar ali, né, só, como era no prédio colado no salão da minha mãe, no caso, era um prédio comercial de 2 salas, né, ele falou para mim que se eu quisesse trabalhar ali para eles e tal, só atendendo telefone, anotando recado quando alguém chegasse, para que eles não, como ele não ficava ninguém fixo ali atendendo, quando eles saíam para fazer uma instalação de uma calha numa casa, por exemplo,
eles tinham que fechar as portas ali e tal, então acabavam perdendo algum serviço. Então, eu comecei a fazer isso ali para eles. E para que vocês tenham ideia, na época, eu me lembro, a gente começa a lembrar das coisas assim, eu ganhava R$ 15 por semana. Tá? Eu ficava ali, sempre eu voltava, estudava de manhã, eu chegava da aula ali perto do meio-dia, almoçava, e 1h30, 1h20 da tarde, mais ou menos, ficava ali na funilaria. E aí, talvez, eu acho que eu devo ter ficado ali cerca de um ano, mais ou menos, trabalhando com eles. E ficava ali até às 6 da tarde. Tá? E, obviamente, era uma criança, estava ali aprendendo e tal, e me ajudou bastante, tá? Depois eu comecei a fazer alguns serviços internos ali, tem esses, não sei se vocês vão saber, mas tem os ferros que prendem as calhas, eu comecei a fazer essas dobras ali nos ferros, e aí eles começaram a me pagar um pouquinho mais e tal. Mas, então, esse foi o meu primeiro emprego, tá? Digamos assim, eu ganhava R$ 15 por semana, ganhava R$ 60 por mês, que na época, obviamente, valia muito mais do que R$ 15 hoje, tá? Mas não era muita coisa, não, era pouca coisa. Aliás, se o cara estiver me assistindo aí, né, a gente tem que renegociar esses atrasados aí, que 15 por semana era pouco, hein? Ah, eu não lembro do nome do dono agora, mas o filho do dono se chamava Israel. Gente, obviamente, é para ser um tom mais descontraído aqui, tá? E aí, um pouco depois, eu consegui um estágio. Uma professora minha da escola conseguiu um estágio para mim na prefeitura aqui da minha cidade. Aqueles estágios de ensino médio e tal. Eu tinha, se eu não me engano, eu acho que eu já tinha 15 anos de idade, talvez. E aí, nesse tempo aí, dos 15 anos de idade, meu pai foi atrás de algum curso, alguma coisa que eu pudesse fazer. Até acho que foi antes de eu fazer 15, tá? E aí, o meu pai descobriu o Senai, e eu fui fazer um curso de aprendizagem industrial no Senai. Então, esse curso funcionava da seguinte maneira: eu estudava na parte da manhã, nesse curso aí, aí foi assim, eu comecei com 14, na verdade, tá? Eu fazia o Senai na parte da manhã, e aí na parte da tarde eu atuei alguns meses nessa funilaria, e eu estava estudando à noite, não era pela manhã. Eu não cheguei a mudar isso naquele ano ali e tal, não me recordo muito bem, tá? Faz tempo, gente. Mas, e aí aconteceu que alguns meses depois, eu comecei esse curso lá, participei de uma seleção, tinha uma prova para fazer, tinha acho que 40 vagas, se eu não me engano. Eu entrei entre aqueles 40 e comecei a fazer um curso de aprendizagem industrial no Senai, que era um curso de 1.800 horas, então era 2 anos. Então eu fiz dos 14 até, como eu faço aniversário no meio do ano, eu acabei no ano que eu fiz 15 anos de idade, no mês de julho, se eu não me engano, no final do ano, eu acabei, eu acho que isso era em 2004 e 2005, se eu não me engano, 2004 e 2005. Nesse meio tempo ali que eu estava fazendo esse curso no Senai, essa professora conseguiu a vaga para mim lá na prefeitura da minha cidade aqui. Ganhava na época, eu acho que uns, sei lá, R$ 400, R$ 500. Era um salário bem bacana já para a época. Assim, eu fiquei muito feliz, contente, grato. A professora, que se chama Andréia, é minha professora de matemática, sou muito grato a ela até hoje por ter feito esse meio de campo lá na época. E aí, gente, eu comecei a fazer esse estágio. E olha só que interessante, né? Eu tinha lá pelo Senai, eles chamavam de patrocínio, né, e tal. Tinha uma empresa que, algumas empresas patrocinavam alunos para estudarem nesse curso do Senai. Então, eu ganhava na época meio salário mínimo dessa empresa, no caso, né, inclusive a minha carteira, deixei separado aqui, ó, a minha carteira foi assinada na época com meio salário mínimo. Até posso ver aqui qual foi o ano do curso, ó. Eu falei que foi 2004, 2005, né, vamos ver aqui, ó. Menor aprendiz, março de 2005. Então foi 2005 e 2006 o ano que eu fiz o curso. Tá? Vocês não vão conseguir ver aqui, mas foi 2004 e 2005, tá? Nesse meio tempo ali, eu estava ganhando daí esse salário da prefeitura e estava ganhando esse salário aqui dessa empresa como menor aprendiz. E estava faceiro, eles me pagavam para estudar e eles tinham como opção ali, porque eu ia estar fazendo 16 anos e não 15, né? Tá fazendo 16 anos no ano que acabasse o curso, em 2006, e eles poderiam me contratar, né, e tal. E o que acabou não acontecendo no fim, tá? Mas, vamos dar sequência aqui. Eu vou me lembrando, tá, gente? O vídeo talvez fique um pouco longo aí, mas eu vou me recordando. É um vídeo que já há algum tempo eu queria fazer e talvez isso ajude você. E aí, neste ano aqui, de 2006, foi o ano que eu fiz o estágio lá na prefeitura e dei sequência. Eu fiz os 2 anos de estágio na prefeitura. E eu me lembro que nessa época eu fazia uma coisa interessante. Olha, o que é a pessoa vir de uma... Eu nunca fui assim, digamos, nunca passei
passei alguns períodos de muita necessidade na minha vida, só que a minha vida na infância, eu lembro que era muito de altos e baixos, tá? Os meus pais eram divorciados já na época, e eu lembro que a gente teve alguns problemas de família com a parte da minha mãe e tal, e a gente passou alguns perrengues muito ruins, assim, de ter só arroz e feijão para comer em casa. Eu sei que muitas pessoas nem isso não tem, né? Mas pra gente, na época, nós éramos em 3 irmãos, a minha mãe não pôde trabalhar por um tempo, a gente passou necessidade, assim, e eu tenho recordações desta época, e é por isso que vocês vão ver o que eu vou linkar agora, como é a nossa mente, tá? Eu lembro que daí quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, e tinha também esse patrocínio do Senai, a gente estava vindo de uma época bem complicada, de uma época ruim, onde a gente não tinha, minha mãe não tinha condições de comprar muitas coisas assim sei lá, cara, coisas boas, sabe? Não as nossas necessidades básicas, coisas que eu queria. Pô, eu queria uma roupa boa, eu queria um tênis bacana, eu queria. E não podia. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa época, né, desde a da época da funilaria, ali dos R$ 15 por semana, eu comecei a ter vontade de ter coisas e comprar, e era o meu dinheiro, e eu fiquei muito feliz com isso na época. E aí, gradualmente, eu comecei a ganhar um pouco mais, né? Aí eu já tinha 2 salários, né, na época da prefeitura e desse menor aprendiz. E eu lembro em alguns dias, olha só como é a mente da pessoa, né? Eu, lá no Senai, tinha um senhor que ia com uma van e ele vendia lanches lá pro pessoal no intervalo do curso do Senai, que era de manhã. Ah, acabei não falando, eu fazia o Senai de manhã, na parte da tarde eu trabalhava na prefeitura e à noite eu estudava. Estava fazendo aí acho que já era o primeiro ano do ensino médio à noite. Então era bem corrido o meu dia. E eu lembro de fazer todo esse trâmite aí de bicicleta. E era longe, gente. Eu ia de bicicleta pro Senai de manhã cedo, voltava correndo para casa almoçar e eu acho que nessa época eu já ia de ônibus daí para eu ia só pro Senai de bicicleta ou ia para a prefeitura também, não me recordo agora, mas eu me recordo de muitas vezes eu fazer isso de ir de bicicleta, por exemplo, para poder sobrar dinheiro para comprar lanche. Olha que coisa bizarra, tá? Porque como a gente não tinha condições, por exemplo, de comprar lanches bons para levar para a escola, coisas do tipo, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a gastar muito com isso. Então, o que que eu fazia? Como eu tinha uma dívida alta com pastel, com refrigerante, com enroladinho, com coisas lá que eu comprava no lanche dessas aulas que eu fazia, eu acabava gastando, né, dinheiro com isso e, em vez de gastar dinheiro com passagem de ônibus, eu ia de bicicleta para poder poupar e gastar com comida. Como é a mente, né, gente, ali já praticamente um adolescente, tá? Mas hoje a gente vai lembrando e como a necessidade, as pessoas passarem necessidade faz com que elas tomem decisões erradas, tá? Nessa época eu já deveria, claro, né, a gente não tinha conhecimento de finanças, eu não ia lá guardar dinheiro numa poupança com 16 anos, mas seria o ideal, né? A gente já começar a entender, a separar isso, é isso que eu faço hoje com a minha filha. Hoje com a minha filha, vai fazer 9 anos de idade, mas eu já ensino ela, pô, ó, filha, a gente, né, em relação a dinheiro, como ela lidar com dinheiro. Quando eu dou dinheiro para ela comprar lanche na escola, eu explico para ela, né, que ela não precisa gastar tudo de uma vez e tal. Então, são coisas que a gente vai passando para as gerações posteriores, coisas que talvez os nossos pais, os seus pais não souberam explicar para vocês, tá? Então é importante que a gente saiba educar os nossos filhos também nessa questão financeira, tá? Bom, nós vamos dar sequência aqui. Aí nessa época aí do Senai, eu me formei no Senai, ali já com 16 anos, essa empresa que era de menor aprendiz não me contratou, e acabou o período de estágio lá da prefeitura, não podia ficar mais do que 2 anos, né? Na época, um estagiário de ensino médio era no máximo 2 anos, então acho que era o contrato renovado de 6 em 6 meses, então renovava ali 2, 3 vezes, fechava os 2 anos e acabou, não podia mais continuar lá. E aí eu fiquei praticamente um ano ali meio sabático, um ano que eu não pude ser contratado por ninguém. Quando eu fiz 18 anos, passou aquele um ano e pouco, eu fui contratado por uma empresa chamada, vamos ver aqui, ó, chamada RK Comercial e Técnica. Isso aqui foi em outubro de 2007. Outubro de 2007, 1º de outubro de 2007. A 2,42 por hora. Nem me lembro quanto dava isso na época, tá? E o que que eles faziam aqui? Era uma assistência técnica autorizada da Bosch. Eu havia feito o curso do Senai ali e tal.
e de aprendizagem industrial, e peguei essa vaga aqui numa empresa que já era mais voltada para a minha área. Então, eles faziam manutenção de ferramentas elétricas, furadeiras, merilhadeira, e ali eu aprendi, tive muito conhecimento e tal, eles foram muito bacanas comigo, só que nessa época ali, eu tive algumas decisões erradas também, tá? Algumas amizades erradas. Eu comprei minha moto, nessa época eu comprei uma YBR da Yamaha, tava faceiro demais, e nessa época eu tava, digamos assim, cara, não fui grato como eu deveria ter sido a esse pessoal aqui que abriu aquela oportunidade para mim. Então, eu acabava me atrasando em alguns momentos, ficava dando rolezinho de moto por aí, né, faceiro, gurizão, faceiro de moto, e acabaram me desligando, acho que questão de menos de um ano que eu trabalhei nessa empresa, tá? Depois disso, eu fui trabalhar numa outra indústria metalúrgica e pegando uma vaga de auxiliar de produção, isso aqui foi em 2008, que eu fiquei pouquíssimo tempo, porque eles me prometeram me colocar na área de usinagem, que era na minha área mesmo, né? E a área que eu estudei lá, que eu fiz o curso do Senai e tal, e eles acabaram não me colocando, então acabei, né, discutindo com o pessoal lá, não ficando naquela empresa. Um ano depois, eu fui contratado por uma empresa chamada. E aqui, gente, aqui Deus começou a me abençoar demais, tá? Fui trabalhar numa empresa chamada Metalúrgica Daniel, que hoje já foi vendida, é uma empresa que tem outro nome já. Em julho de 2008, eu fui contratado por essa empresa aqui, chamada Metalúrgica Daniel. E eu estava lá trabalhando há cerca de. Eu também fui trabalhar para uma vaga de produção, que era, né, mais puxado, eu derretia lá, eles faziam alguns enfeites para calçado, em zamaque, que é um metal, tá? Então, as sobras desse metal, esse metal era feito em barras, eram umas barras compridas assim, e as sobras desse metal, eles derretiam ali, era um forno de 600 graus, 650 graus, eles derretiam essas sobras para fazer uma nova barra para ser utilizada nas injetoras. Quem conhece aí um pouco do assunto vai entender o que eu estou falando. E eu peguei justamente, a minha vaga era justamente nesse forno aí. Eu entrei lá derretendo esse material com uma máscara gigantesca aqui no rosto, né? Tampava toda a face, umas luvas de couro que vinham até aqui em cima, um avental de couro na área no setor ali de injeção, que era calor, assim, gente, um calor e uma máquina de 650 graus. Eu fiquei ali passei praticamente o meu contrato ali de 90 dias, então fazia uns 4 meses que eu estava trabalhando nesse setor, e o responsável lá deste setor veio falar comigo e disse assim, ó, ô rapaz, ele falava, ô gurizão, acabaram por uma questão de redução de custos e tal, demitiram 7 ou 8 pessoas do setor de usinagem. Ele perguntou, tu tem interesse em trabalhar lá? E eu, né, faceiro, 18 anos de idade, mas é óbvio, eu quero muito, quero muito. E acabaram me transferindo. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. E acabaram me transferindo para este setor. Lá eu trabalhei. Daí eu fui para a área de usinagem, saí daquele forno horroroso, fui trabalhar na parte de usinagem. Trabalhei como fresador, torneiro mecânico, trabalhei na retífica, trabalhei em todas as máquinas de usinagem. Tinha um rapaz lá que ele meio que me apadrinhou, que era um cara mais antigo, ele ia subindo de cargo e ele ia me levando junto. Então, cada cargo que ele ia passando, né, ele começava a me ensinar as coisas que ele estava fazendo. Ele era promovido e eu era promovido junto com ele. E assim eu fui indo. E a minha última função dentro dessa empresa, e eu fico emocionado de contar, porque eu sou muito grato a eles pelo que eu vivi lá, nesses 4 anos, 3 anos e 8 meses que eu trabalhei lá, eu saí de lá como programador de CNC. Né? CNC é as máquinas lá computadorizadas e tal. Trabalhava no ar-condicionado, sentadinho, tomando um cafezinho e ganhando praticamente, sei lá, 4, 5 vezes o que eu ganhava quando eu entrei aos 3 anos antes, né, no caso. Daí nessa época que eu estava como programador de CNC, nesse meio tempo eles bancaram alguns cursos para mim, esse rapaz foi me ensinando a trabalhar nessas máquinas. E eu comecei a fazer o curso, voltei a estudar, demorei um tempo para estudar. Aqui eu já tinha se passado, eu tinha me formado lá no Senai em 2006, eu tinha acabado o ensino médio, não tinha feito nenhuma graduação. Isso aqui foi em 2008. Ali por 2011, 2011, eu comecei a fazer primeiro semestre de 2011, eu comecei a fazer engenharia. Comecei a fazer engenharia na universidade aqui da minha cidade. E eu vi que abriu uma vaga lá para o setor
o setor de engenharia desta universidade. E eu tinha começado fazendo uma disciplina que na época, cara, era caríssimo, caríssimo, caríssimo. Eu ganhava na empresa lá, nessa metalúrgica, talvez uns R$ 1.800, mais ou menos, nessa época ali, em 2011. E, se eu não me engano, eram uns 300, 290, uma disciplina, né, da graduação. Então, esse era o valor mensal que eu pagava. Então, representava bastante, tá? E eu lembro que nessa época aí, apareceu essa vaga para trabalhar na universidade, eu me candidatei a essa vaga, e quando eu cheguei lá, eles me chamaram para entrevista. Quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, tinha umas 20, 22 pessoas dentro de uma sala. E eu fui participando daquele processo de seleção, e a cada semana que eles me ligavam e pediam para eu passar lá, ó, né, tu foi convocado para a próxima etapa aqui da seleção, cada semana que eu passava tinha 2, 3 a menos. Então foi um processo ali de talvez um mês e meio, e na última entrevista que eu cheguei lá, tinha eu e mais 2 pessoas, éramos em 3, tá, para uma vaga. Então, a gente fez uma dinâmica lá em grupo e tal, mais uma entrevista individual, e eu recebi um e-mail no outro dia dizendo que eu havia sido selecionado para trabalhar lá. E para mim foi gratificante, porque o salário era um pouquinho inferior, mas eu tinha 71% de desconto na minha graduação. E eu fiquei assim, uau, nossa, não acreditei de tão feliz. E aí tinha uma questão muito importante que eu tinha que fazer, que era me desligar dessa empresa, dessa metalúrgica que eu trabalhava, né? E foi feita uma festa de despedida lá para mim e tal, e foi um momento muito marcante, muito emocionante para mim. Inclusive, fui conversar lá com o gerente na época, que era filho do proprietário da empresa, né, do diretor, e ele acabou me desligando, né, fez toda a mão para mim, acabaram pagando todos os meus direitos, peguei uma grana bem bacana na época e fui trabalhar lá nessa universidade. Lá trabalhei 3 anos, uh, fiz a minha graduação praticamente inteira com esse valor aí de desconto. E nesse meio tempo que eu fui trabalhar na universidade, que começou a voltar essa minha veia mais empreendedora, tá? Eu comecei a comprar algumas coisas de fora do Brasil, né? Os Xing Ling, que a galera fala. Eu sempre gostei muito de mexer com aparelho, com coisa eletrônica e tal. Então, por exemplo, essas telas de celular aqui, tá? Essas telas que quebram, os displays que chamam, eu comecei a comprar da China para vender pelo Mercado Livre. Eu comecei a vender, eu lembro que essas telas que eram só o vidro, eu comprava ali por R$ 10, R$ 8 na época e vendia no Mercado Livre por 50. Então, isso nessa época ali de 2011, 2012, tá? Aí eu comecei, logo após isso, que eu comecei a vender, eu comecei a ver vídeos no YouTube já de como trocar as telas. E eu comecei a comprar, comecei a trocar também, fazer essa mão de obra de alguns conhecidos. Pessoas quebravam a tela do celular, eu tinha a tela lá, trocava, cobrava a mão de obra e a peça. Depois disso, comecei a comprar também na internet alguns celulares quebrados, olhava no LX, comprava celular quebrado, trocava a tela, né? Arrumava, vendia, ganhava ali às vezes 20, 30, 40% né, sobre o valor que eu tinha colocado. Eu lembro que, e eu não lembro se foi um pouco depois dessa questão do celular, eu comecei a pesquisar franquias para abrir de assistência técnica de celular. Eu queria já trabalhar para mim, né? Eu já estava no meio da graduação e não queria mais voltar para a indústria, porque a universidade tinha uma pegada bem diferente, tá? Aí nesse meio tempo aí, eu já estava trabalhando lá, atendia algumas turmas, fazia a minha função na universidade era atender as turmas nas disciplinas práticas. Então o professor estava lá com os alunos em sala de aula, passava as teorias e tal, e nós éramos os técnicos lá que auxiliavam nas disciplinas práticas, tá? Então ali tinha N disciplinas das engenharias. Então tinha os laboratórios ali, aprendi muita coisa também, muito bacana lá, esse tempo que eu passei trabalhando na universidade aqui. Eu saí da universidade, eu trabalhei ali de setembro de 2011, deixa eu ver se está certo isso aqui. Setembro de 2011 até janeiro de 2016, foi mais, então, tá? 11. Foi 4 anos e meio praticamente. 4 anos e meio praticamente. De setembro de 2011 até janeiro de 2016. Depois disso, eu fui trabalhar, voltei para a indústria. Aí fui trabalhar como técnico de qualidade. E aí já como já tinha feito mais da metade da graduação, voltei para a indústria, já ganhando um salário um pouco melhor e tal. E nesse meio tempo, eu já estava me encaminhando ali, talvez 60%, 70% da minha graduação. Trabalhei 2 anos nessa empresa aqui. Eles faziam uma empresa que fazia peças para ônibus, tá? Uma indústria pneumática,
fazia essas válvulas, cilindros para abertura e fechamento de portas de ônibus e tal. Então era bem bacana, a gente atendia Marco Polo, aprendi bastante. Então eu comecei a pegar uma parte mais, como eu sou engenheiro de produção, uma parte mais gerencial, uma parte mais de processos da empresa e tal. Então ali eu me desenvolvi muito nessa questão de contato com fornecedores, com clientes, reuniões e tal. Então, eu também sou grato a eles, tá? E aí, quando chegou ali na reta final da minha graduação, faltava um ano mais ou menos, eu comecei a cansar muito, 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 porque eu tinha que escrever meu TCC. E eu lembro que na época, o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi feito, se eu não me engano, era viabilidade econômica para um projeto de energia solar em residências. Eu não me lembro se era esse o nome exato, tá? Mas eu fiz um trabalho sobre energia solar e tal, e foi bem bacana até o meu trabalho de conclusão. E aí, como eu estava me formando, eu estava trabalhando nessa indústria, eu queria galgar, né, novas posições, novos salários e tal. Comecei a conversar com eles, a gente não se acertou muito, e eu acabei sendo desligado dessa empresa em 2018, tá? No final de 2018. E aí, em 2019, aí nesse final de 2018, o que eu conheci? O Uber. O Uber estava chegando aqui, eu pensei assim, pô, fui desligado dessa empresa. Eu não quero mais trabalhar na indústria, eu vou descobrir algo que eu possa trabalhar para mim, tá? Eu vou me formar na minha graduação, tinha uma grana, tava com um carro bacana já. Eu pensei, não. Aí o que eu comecei, o que eu fiz, tá? Fui fazer Uber para que eu tivesse tempo, né? Para que eu pudesse. E naquela época era bom, tá, gente? Naquela época era interessante. Fui para que eu tivesse tempo para poder escrever meu TCC com calma, né? No meu último semestre, ali naquele ano de 2019. Só que aí, nesse meio tempo, em 2019, passou aquele ano, passou minha formatura, que foi em agosto de 2019. E mais ou menos nessa época da minha formatura, eu comentei que eu conhecia ali as opções binárias e tal. Eu acabei conhecendo, achando que era mercado financeiro. Depois eu conheci o mercado financeiro de verdade, que era o day trade. E aí sim, gente, e aí sim acabou. Porque aí eu pensei assim, não, agora sim é que eu não volto mais para a indústria. Eu vou fazer qualquer outra coisa, né, porque eu possa ter tempo de estudar, de me desenvolver no mercado financeiro, seja no final de 2019. Agora eu comentei que mês que vem fazem 6 anos que eu estou no mercado. Eu disse, não, quero conhecer, e eu comecei a estudar mais, a ler livros, a ver vídeos, comecei a me puxar, né, depois disso eu fui fazer alguns cursos e tal. Eu tenho inúmeros livros aqui, e a minha excelentíssima esposa me ajudou muito nisso, tá, porque ela é muito para frente. Eu li o primeiro livro que eu li dessa pegada assim mais coach foi Pai Rico, Pai Pobre, e desde este momento a minha vida mudou. Mas por que eu quis fazer esse vídeo aqui? Para que vocês percebam que, às vezes, a gente não se encontra em alguma coisa. Às vezes a gente talvez está num emprego legal, tem um salário legal, você estudou para um ramo interessante, para um nicho de mercado interessante, mas você não é feliz com aquilo. Você não ama, você não é apaixonado por aquilo que você faz. E eu hoje posso dizer, tudo isso que eu passei, toda essa trajetória que eu passei desde os meus 13, 14 anos de idade até hoje, os meus 36 anos de idade, eu posso dizer que construiu a minha personalidade, construiu quem eu sou, construiu o que eu quero, o que eu busco, os meus sonhos. E eu sempre pensei assim, pô, eu posso ter um salário bacana como engenheiro, talvez de 10, 12, 15 mil reais, talvez um concurso público, passar numa Petrobras da vida, talvez. Mas eu sempre pensei assim, pô, eu não vou enriquecer nunca trabalhando para alguém. E hoje eu vejo que o mercado financeiro, não estou falando só de day trade, tá, gente? Abram a mente de vocês. O mercado financeiro, ele proporciona para nós infinitas possibilidades, desde que você entenda que, como eu falei aqui em outros momentos, ele é para ser construído, ele é para ser levado como uma profissão. E é isso que eu vejo hoje, tá? O mercado financeiro, eu quero levar essa minha trajetória no mercado financeiro como uma profissão para 10, 15, 20, 30 anos, como eu falei no vídeo anterior aqui. E hoje eu posso dizer que eu não devo satisfação para ninguém do que eu faço, do que eu não devo fazer. Obviamente eu devo satisfação para o meu gerenciamento de risco, eu devo satisfação para minha família aqui, para minha esposa, para minha filha, para quem vive comigo. Mas eu não preciso dar satisfação nenhuma para chefe. Eu sempre odiei esse negócio de ir lá registrar ponto, registrar o horário que entrou, saiu. Ah, por que que né, o cara, sei lá, tá doente
Hoje, se eu não quero trabalhar, não tô legal, eu passo o dia aqui olhando televisão, sabe? Vou para uma academia, vou correr na rua, vou caminhar, vou pro shopping, vou no cinema. É isso que eu sempre quis para minha vida. Eu nunca quis esse negócio, enfim, gente, eu vou acabar indo para um lado aqui que talvez alguém possa entender que eu estou falando mal de CLT, mas não é isso. É sobre você se encontrar naquilo que você faz. E hoje eu posso dizer que eu sou apaixonado pelo mercado financeiro. E para encerrar esse vídeo aqui, eu quero deixar uma indicação de um livro para vocês chamado A Boa Sorte, tá? Leiam esse livro. Muitas pessoas falam, o fulano teve sorte, o ciclano teve sorte. Não, gente, não se trata disso, tá? Se trata de você criar oportunidades para que a boa sorte, como diz o título desse livro, bata a sua porta, tá? Se trata de você criar oportunidades, de você ir atrás, de você abrir os horizontes, de você buscar oportunidades na sua vida para que você também se encontre, para que você também seja feliz naquilo que você faz. Bom final de semana, tamo junto, valeu, um abraço.